Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta terça-feira, dia 15 de agosto. Estamos juntos iniciando mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom poder contar com o seu carinho e audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos aprender um pouco mais sobre menopausa. É terça, dia de receita. Hoje vamos aprender a preparar um pão de queijo com a gastrônoma Luciana Luna. E ainda tem as notícias da internet sobre o tema, as vagas de emprego disponíveis para hoje, a enquete do dia e muito mais. Lembrando que o nosso programa ele está imperdível. E a menopausa é o nome do período da última menstruação da mulher. O principal sintoma da menopausa é justamente a parada da menstruação e a chegada dela é marcada pela irregularidade do ciclo menstrual, além do climatério, que são os calorões, dores de cabeça, variações de humor e uma série de outros fatores. O início da menopausa acontece, em geral, entre os 45 e os 55 anos. A partir dessa idade, os ciclos de ovulação e também de menstruação passam a ser encerrados gradativamente, porque acaba a quantidade de ovários disponíveis no organismo feminino. E para nos ajudar a entender mais sobre diagnóstico e tratamento da menopausa, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com a doutora Aleide Tavares, ela que é ginecologista. Também vai nos ajudar a entender mais sobre o tema, além da ginecologista, a nutricionista Jandira Gadelha. Elas já estão aqui no nosso estúdio, daqui a pouquinho vão nos ajudar a entender muito mais e tirar todas as suas dúvidas. Mas a partir de agora, vamos conhecer a história de Dona Eliude, que aprendeu a conviver com a menopausa há 5 anos. Confira! Dona Eliude começou a sentir os primeiros sintomas da menopausa aos 50 anos. Não tinha paciência nem comigo mesma. Comigo mesma não tinha paciência. Com os filhos, dentro de casa, com o marido, entendeu? Tudo para mim seria motivo de algum problema. Insônia. Muita insônia. É assim, muita dor de cabeça, muito calor. Calor incomparável. Um calor de misericórdia. Frio. Hoje mesmo, pela manhã, eu senti muito calafrio. Muitíssimo. Já se passaram 5 anos. E aos poucos ela vai aprendendo a conviver com as mudanças constantes de humor. Uma coisa fora do lugar, uma coisa que eu pedisse ao marido que ele não fizesse, entendeu? Alguma coisa que eu descobrisse que ele estava fazendo de errado. Isso aí para mim é um estresse dos grandes. No início eu até assim, feria algumas meninas da igreja. Feria porque assim, até então eu não sabia que era por conta disso. E às vezes elas falavam comigo, eu retribuía com grosseria, depois eu ia lá pedir perdão a ela. Orientada pela médica ginecologista, ela tenta manter alguns hábitos que ajudem no relaxamento. A médica passou assim, só chá, entendeu? Para eu relaxar, passear, viajar. Geralmente todos os médicos vão passar isso. Além disso, o Eliude procura ficar sempre atenta à saúde e já tem consulta marcada para os próximos dias e incentiva a todas as mulheres a fazerem o mesmo. Procurar um médico, fazer o que o médico pede, até porque é assim, para o nosso bem. Não é como antecipei para você, não é assim, a questão da gente, quem parte com Cristo sabe onde vai, não é verdade? Mas a questão é você ficar torta, dependendo de alguém em cima da cama, não tem complicações, as pessoas cuidam, mas com o tempo perde a paciência, você sabe disso. Então eu aconselho que todas as mulheres, é isso. É isso que a menina da minha igreja me diz, a irmã Flávia, né? Ela diz assim, Eliude, se ame, se você não consegue se amar, você não ama mais ninguém. Né? Que as mulheres se amem. Não cuide só da beleza, mas cuide do corpo. Né? Pois bem, um bom recado, né, para finalizar a matéria, não cuide só da beleza, mas cuide também do corpo. Procure aí ajuda médica. Daqui a pouquinho vamos ouvir aqui as nossas convidadas de hoje, mas agora vamos abrir o espaço do programa para você que está em casa. Seja muito bem-vindo. Fique à vontade e venha interagir conosco aqui no programa Assunto do Dia. Vamos lançar a partir deste momento a enquete de hoje. Vamos saber a pergunta da nossa enquete. Olha só, o que queremos saber de você que está em casa é o seguinte: você faz algum tipo de tratamento para aliviar os incômodos da menopausa? Sim ou não? Liga pra gente faz questão de saber. 3424-1977
é a nossa linha interativa. Ela já está aberta para você ligar, responder aqui a nossa pergunta de hoje e também mandar alguma dúvida sobre o tema. Participa também através da internet. O nosso espaço lá na internet é a nossa fanpage no facebook.com/assunto do dia, facebook.com/assunto do dia. Acessa, deixa seu depoimento, sua dúvida, responde a enquete. Daqui a pouquinho a gente vai ler ao vivo e responder aqui no nosso programa. 994 18 1206 é o nosso WhatsApp, 994 18 1206. Você também pode acessar, deixar quantas dúvidas você tiver. Daqui a pouquinho, as nossas convidadas elas terão o maior prazer em responder essa sua dúvida. E olha só, uma vez que o tratamento para a menopausa visa ali gerar qualidade de vida para a mulher, alguns especialistas eles têm se dedicado a encontrar métodos alternativos para tratar a mulher nesse período delicado. A boa alimentação é um dos caminhos que tem mostrado melhores resultados. Especialistas recomendam que a mulher tenha uma dieta saudável desde ali do início da infância e, no entanto, é preciso prestar atenção também no que se ingere a partir dos 30 anos para que seja possível prevenir os sintomas da menopausa. E a partir deste momento vou dar aqui boas-vindas às convidadas para a gente aprender muito mais sobre o tema, dizer que é um prazer recebê-las aqui no Assunto do Dia. Doutora Aleide Tavares, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, Waldson. Bom dia aos telespectadores. Também queria dar as boas-vindas à Jandira Gadelha, nutricionista. Seja bem-vinda, fique à vontade. Bom dia, Waldson. Bom dia a todos. É um tema delicado, porque as mulheres elas ficam um pouco mais irritadas nesse período da vida. Para quem está em casa nos acompanhando, para início de conversa, né, doutora, em relação à menopausa, todas as mulheres elas vão apresentar esses sintomas que a gente listou agora há pouco, e todas as mulheres elas passarão por esse período na vida? Sim, todas passarão por esse período. A menopausa é a última menstruação da mulher. E ela ocorre em torno, aqui no Brasil, em torno dos 48 anos. Vários estudos epidemiológicos mostram que a média da menopausa nas brasileiras é em torno dos 48 anos. No entanto, ela pode ocorrer a partir dos 40 anos e até mesmo após os 55 anos. Quando acontece após os 55 anos, chama-se menopausa tardia. E todas as mulheres passarão por isso, que significa que é o fim, o esgotamento dos folículos nos ovários. A menina, quando nasce, ela já nasce com uma quantidade determinada de folículos, em torno de 1 milhão de folículos, e a partir desse momento começa a perda, por um processo chamado de atresia folicular. Quando chega na puberdade, o que era 1 milhão ao nascimento já está em torno de 500 mil. E a perda não para, independente de gravidez, de estar menstruando ou não. Então, quando esses folículos acabam, acaba também a produção do estrógeno, que é o principal hormônio responsável por esses sintomas. Então, o nível baixo de estrógeno ele está relacionado com os sintomas, tanto os sintomas emocionais, como mudanças no corpo, e também marca o fim da vida reprodutiva da mulher. A gente falou no começo do programa também, né, que especialistas recomendam ali ter uma dieta saudável desde a infância, se preocupar também mais a partir dos 30 anos. E a gente vê muito forte quando se fala em qualidade de vida essa questão da alimentação saudável, né, Jandira? Quanto antes tem que ter essa preocupação, porque o corpo mais à frente ele vai apresentar não só, né, os sintomas, no caso das mulheres, da menopausa, uma série de outras complicações que vão chegando ali com a idade. O metabolismo ele fica mais lento também com o passar do tempo. Em relação a essa alimentação saudável, o que é que seria isso para quem está em casa nos acompanhando, quer passar nesse período da vida, né, na menopausa, com qualidade de vida? Sem dúvida, eu digo que a alimentação faz parte para a gente hoje em dia ter saúde e esse processo eu digo que é a nível celular. Né? A gente, para ter boa saúde, a gente precisa nutrir célula, né? Toda célula ela vai compor tecido, que vai compor órgão, que vai compor sistema. E esse sistema é gerado pelos hormônios. Assim, o hormônio tem uma atividade principal. Inevitavelmente, com a idade, vai vir a queda hormonal. Estrogênio, progesterona, os principais. Né? Mas a gente tem como minimizar isso, fazendo com que o pouco desse hormônio que a gente ainda produz tenha atividade.
E aí, para ter melhor atividade, é preciso ter uma dieta anti-inflamatória, é preciso ter uma dieta de baixa carga glicêmica, que melhore a resistência à insulina, que é comum com a idade, né, e com a queda hormonal. É preciso ter o melhor perfil de gorduras para poder essa comunicação entre os hormônios e as células funcionarem melhor. Então, a gente prioriza uma dieta rica em vegetais, uma dieta rica em carboidratos complexos, uma dieta com peixe, ômega 3, né, que é vinda do peixe, da cápsula, para poder ser melhor sinalizado e ter menos sintomas da menopausa. A gente falou também dos sintomas, né, que é essa questão da última menstruação, aí chega ali o climatério, que é uma queixa muito frequente, tem também dores de cabeça e variação de humor, entre outros fatores, né, doutora? O que é que determina a apresentação desses sintomas? Todas as mulheres apresentam esse conjunto de sintomas ou é algo individualizado? Algumas apresentam mais, outras menos, outras conseguem passar por esse período sem ter nenhum sintoma? Como é que a gente compreende essa questão do que é que determina? Varia sim, de acordo com cada paciente. Em geral, os sintomas mais comuns são esses que você falou. Os fogachos, as ondas de calor, alteração do humor, porque o estrógeno é um hormônio muito importante na cognição, na memória, porque ele faz parte, juntamente com a serotonina e a dopamina, dos processos comportamentais, incluindo também o comportamento sexual. Existem receptores de estrógeno no cérebro, em especial no sistema límbico, que é a parte do cérebro responsável pelo comportamento. Então, se esse hormônio ele está diminuído, certamente vai prejudicar o funcionamento do sistema límbico, relacionado com o comportamento da mulher. O climatério é uma fase de transição, em que a mulher sai da fase reprodutiva para a fase não reprodutiva. O climatério seria como a gente comparar com a adolescência, é uma fase de transição, no caso a adolescência, da infância para a vida adulta. Climatério, da fase reprodutiva para a fase não reprodutiva. É uma fase de transição em que todas as mulheres passarão por ela. Dentro dessa fase de transição, tem um marco importante, que é a menopausa, a última menstruação. Nessa fase de transição, pode ocorrer a chamada síndrome climatérica, que é composta por esses sintomas comportamentais, no corpo. Um sintoma muito relatado pelas pacientes é a atrofia urogenital, que a paciente queixa-se de ressecamento na vagina e terá repercussões na atividade sexual. Elas referem dor com a penetração devido a esse ressecamento. E existem tratamentos adequados que devem ser individualizados para cada paciente. Então, são alterações comportamentais, na pele também, porque o estrógeno participa da produção de colágeno, ácido hialurônico, que são responsáveis pela hidratação da pele. Então, a pele, após menopausa, fica mais ressecada, mais fina, com menos elasticidade. Interfere também na produção de colágeno nas unhas, no cabelo. De fato, o estrógeno é um hormônio que participa de muitas funções no corpo da mulher. Responsável também pela densidade mineral óssea, é por isso que após a menopausa há uma grande incidência de osteoporose. Em relação, a gente falou, né, no começo do programa dos alimentos que ajudam a minimizar esses sintomas. Tem também algum grupo alimentar que quem está em casa nos acompanhando, você deve evitar esse tipo de alimento que pode piorar o seu humor, acelerar ainda mais essa questão dos calorões que as mulheres sentem. Tem algum grupo que vocês, nutricionistas, quando recebem a mulher nessa fase da vida, orientam, evita isso, evita aquilo? É basicamente o que a gente já evita para a população de modo geral, para ter mais saúde, né? A gente sempre bate muito na tecla do açúcar, das farinhas, advindas principalmente do pão, do trigo, e prioriza sempre a questão de uma dieta anti-inflamatória, que tenha mais compostos bioativos, para melhorar e minimizar a questão da queda hormonal. Seria muito interessante que as mulheres que estão nessa fase da vida tivessem acesso, né, ao nutricionista, que procurassem nutricionista
para balancear essa alimentação? Porque quando a gente fala em nutricionista, aí lembra de dieta lembra logo emagrecimento, mas o profissional da nutrição não está ali para auxiliar só nessa questão do emagrecimento, né? É muito mais, é um conjunto e é algo muito mais complexo, né? Isso, para dar um bem-estar geral, né, ao paciente. A gente pensa muito na saúde óssea, como ela falou, a doutora falou, a gente pensa que quanto mais cálcio a gente perder no osso, né, menos vai ter osteopenia, menos osteoporose. E aí a gente reforça a importância do cálcio, do magnésio, que é um mineral importantíssimo na absorção do cálcio, na vitamina D, levar sol, ou até mesmo suplementar, né, porque tem a questão de que levar sol vai propiciar o câncer, mas tem como a gente suplementar isso através de cápsula para melhorar essa densidade óssea, principalmente nesse período. Nessa questão do cálcio, muita gente pensa, né, tem aquela ideia de que só se encontra ali no leite e nos derivados. Só no leite que a gente encontra? Não, é uma ideia errada. Muito pelo contrário, assim, a gente sempre diz, não é necessário tomar leite nessa fase, não é necessário. A gente tem como ter cálcio e aí de forma ainda mais biodisponível, que é junto do magnésio, com folhosos verdes, na sardinha, nos feijões, na lentilha, na ervilha, no grão de bico. São fontes vegetais de cálcio que têm até melhor absorção. E agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre menopausa. Isso mesmo, e a partir deste momento a gente vai saber o que é notícia na internet sobre este tema e quem vai trazer as informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, uma ótima terça para você e para vocês que estão nos acompanhando. A informação de hoje está no site da revista Abril. Saiba como se livrar dos calores na menopausa. De acordo com a ginecologista Amélia Elisa, alguns cuidados podem amenizar as ondas de calor nesse período. Segundo ela, ter uma alimentação saudável, praticar exercícios físicos e o controle do estresse ajudam a reduzir esses inconvenientes. É recomendado fazer caminhadas porque, além de provocar uma sensação de bem-estar e combater a obesidade, ela ajuda a fixar o cálcio no organismo. Uma outra dica citada pela médica é evitar alimentos gordurosos e optar por alimentos como queijo ricota, peixes, frutas e alimentos ricos em fibras. Para saber outras dicas, a gente vai lá no estúdio conversar com o Valdson Balbino. Valdson, voltamos com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. E falando de alimentação, quem entende e muito sobre alimentação, sobre o auxílio dessa alimentação para melhorar, né? Ter uma qualidade de vida durante a menopausa, é a Jandira. Ela está aqui desde o início do programa nos auxiliando a compreender mais sobre o tema. Jandira Gadelha, ela que é nutricionista, e a gente viu ali, né, que é possível sim, né, amenizar esses calorões por conta da menopausa. Quais outras dicas a gente poderia complementar nesta nova etapa aqui do programa, nesse segundo bloco do nosso programa? A gente viu que é importante a alimentação. Isso. A alimentação é importante na saúde cardiovascular, né? Uma vez que a queda dos hormônios facilita o aparecimento de hipertensão, facilita o aparecimento da resistência à insulina, que é a diabetes tipo 2. Então, de antemão, já tirar açúcar da dieta, né? Não usar adoçante, de preferência a gente adoça, se precisar, com mel ou com adoçantes naturais que a gente tem disponível hoje em dia. Evitar fritura de modo geral. O uso das gorduras, ela falou ali que evitar gordura não é evitar gordura, é evitar fritura e gordura saturada. E priorizar a gordura poliinsaturada, vinda dos peixes, vinda das castanhas, oleaginosas, né, sementes de modo geral. E aí sim a gente vai ter uma dieta também rica em vegetais, frutas, verduras. Tudo isso vai ajudar na saúde e a minimizar os sintomas que a menopausa gera. Então, o intestino vai trabalhar melhor se você fizer uso de fibras, vinda dos alimentos. E aí, consequentemente, você vai ter uma qualidade de sono melhor, porque nem sempre as pessoas relacionam a saúde do intestino com essa melhora do sono, mas é possível a gente melhorar a saúde do sono através da saúde do intestino. E a gente faz isso com alimento e também com probióticos, né? Também a gente inclui na dieta. Doutora Aleide, né? Quando as mulheres elas chegam
nessa fase para a primeira consulta, né, nessa nova etapa da vida, elas chegam cheias de dúvidas, né, doutora? Algumas dúvidas, elas são pertinentes, elas fazem parte ali daquele processo, outras foram que ouviram falar de alguém, foi uma pesquisa na internet que mostrou que seria daquela forma e ela vê que na prática não é. A gente chama isso de mito aqui do nosso programa. Acontece muito, é muito frequente isso, doutora, as mulheres chegarem cheias de dúvidas, algumas que são pertinentes e outras mitos. É comum isso no consultório? É comum. Hoje, com as redes sociais, com a internet, com acesso à informação, tem um lado positivo que vem informações pertinentes e importantes. No entanto, não tem como uma paciente que é leiga no assunto saber selecionar. Então, de fato, chega assim com algumas ideias distorcidas em relação ao climatério. Então, para não deixar essa mulher que está em casa nos acompanhando com dúvidas sobre esse tema, a gente vai mostrar aqui algumas dúvidas comuns lá na internet que a gente encontrou. Vamos mostrar e saber de vocês se é mito ou se é verdade. Olha só essa primeira informação. Será que é verdade que os sintomas da menopausa só ocorrem ali após os 50 anos? Mito ou verdade? Como eu já falei, a menopausa ela pode ocorrer a partir dos 40 anos de idade. No entanto, aqui no Brasil, a média das brasileiras é entrarem na menopausa aos 48 anos. Pode até ser um pouco depois dessa idade. Em volta desse período, que a gente chama de perimenopausa, que pode ser até 2 anos antes da menopausa, propriamente dito, já começam os sintomas. Os primeiros sintomas são irregularidade menstrual e os fogachos, que são as ondas de calor. Pode ocorrer até mesmo 2 anos antes da menopausa e persistir até 3 a 5 anos após a menopausa. Então, na verdade, não dá para dizer que é exatamente aos 50 anos. Vai depender de cada mulher. E essa menopausa, ela pode ser um pouco antecipada em função de hábitos de vida. Um principal fator que interfere com a antecipação da idade da menopausa é o tabagismo. Tabagismo, estresse, alimentação, sedentarismo. Então, os hábitos de vida podem antecipar a idade da menopausa. Ok, vamos ver agora a próxima afirmação que a gente encontrou. Será que é mito ou é verdade que não há tratamentos que permitam uma gravidez na menopausa? Mito ou verdade? Existem tratamentos, sim. A mulher na menopausa já não produz mais os óvulos, porque os folículos acabaram-se. No entanto, com as técnicas de reprodução assistida, é possível a mulher, após a menopausa, engravidar. Claro que não será com o seu óvulo, será com o óvulo de uma doadora. Então, no laboratório, faz a fertilização in vitro, implanta o embrião em seu útero e com um suporte hormonal, já que ela não produz mais esses hormônios, é possível a mulher engravidar. Não com o seu óvulo, um óvulo de uma doadora. Ok, temos também algumas participações através das nossas redes sociais. A gente vai mostrar aqui mitos e verdades, vai também ler aqui ao vivo a primeira dúvida sobre alimentação. Olha só, a pessoa quer saber se tomar chá de camomila pelo menos 3 vezes por semana ajuda a restabelecer o equilíbrio hormonal do organismo. É mito ou verdade? A dúvida da Carla Silva. É mito. Eu adoro usar chás, eu recomendo e utilizo, inclusive, o uso de chás, mas não para restabelecer a parte hormonal, né? Na verdade, o que faz dentro da nutrição funcional é fazer com que os hormônios que ainda produzimos tenham melhor atividade. Isso é possível. E assim, de certa forma, aumentar um pouquinho a produção dos hormônios através de alimentos que sejam fontes, né, primárias do hormônio. Por exemplo, a ingestão de magnésio, de zinco, que são minerais contidos nos alimentos, a gente dá um suporte maior para a produção endógena desse hormônio, mas não é através de chás. O chá não faz isso. A gente usa chá para melhorar a qualidade do sono, mas não é com a produção da melatonina, do hormônio regulador do sono. A gente faz muito mais isso, melhorando a saúde do intestino e dando alimentos fontes da produção desse hormônio. Ok, vamos até um outro tópico, temos aqui outro ponto, vamos descobrir, será que é verdade que é comum a mulher sentir os calores intensos e ter transpiração noturna?
nessa fase da vida? Mito ou verdade? É verdade, sim. São os fogachos. É aquela sensação de calor, a onda de calor. A mulher refere muito uma sensação de calor no rosto, acompanhada com a sudorese em mãos e depois uma sensação de calafrio. São mais comuns à noite, o que pode interferir na qualidade do sono. Por isso que é muito importante que ela procure o ginecologista para tratar, pois há tratamento para isso. A gente fala, né, transpiração, né, perde líquido aí do corpo. É muito importante que essa mulher se preocupe também com a hidratação. O ideal seriam 2 litros de água por dia, 1,5 litro, ou também vai depender do porte físico dessa mulher. Isso. Vocês devem em consideração a altura, peso, para indicar. Em Mas média, é importante lembrar da hidratação, né? Sem dúvida. Até mesmo porque a percepção de sede com a idade diminui bastante. A gente fala que um adulto, em média, 2 litros, mas esse cálculo é feito por 35 ml por quilograma de peso. E aí a gente faz um cálculo mais ou menos exato. Lógico que varia com a atividade física, o tempo quente, mas em média é isso. Ok, vamos até uma próxima informação. Outra tela, será que é mito ou verdade que a pele, unhas e cabelos, eles não sofrem modificações durante a menopausa? Será, doutora? Mito ou verdade? Sofrem modificações. Como já falei, o estrógeno participa na produção do colágeno e do ácido hialurônico, que vai dar a hidratação da pele, a turgência da pele. Então, após a menopausa, com a queda desse hormônio, a pele vai ficar com aspecto mais ressecado, com menos elasticidade, bem como peles e unhas, porque interfere também na produção da queratina. Ok, ótima explicação. Próximo ponto, outro tópico, a reposição hormonal ajuda a controlar os sintomas da menopausa? E eu já complemento, doutora, todo mundo pode fazer essa reposição hormonal? Todo mundo está ali na menopausa? A reposição hormonal é, sem dúvida, um dos principais tratamentos para as mulheres que estão passando pelo climatério com sintomas e que estão interferindo na sua qualidade de vida. Existem algumas contraindicações, então não todas as mulheres podem fazer uso da terapia hormonal. As contraindicações mais formais são câncer de mama, câncer de endométrio, o lúpus, paciente que já teve trombose, infarto ou AVC também não podem fazer a terapia hormonal. Porfiria, que já é uma situação mais rara. Sangramento após a menopausa sem causa definida também tem que investigar esse sangramento, não pode iniciar a terapia hormonal. Então, não é admissível uma paciente iniciar a terapia hormonal sem antes fazer alguns exames em busca dessas alterações. Mamografia, indispensável, uma ultrassom endovaginal para avaliar o endométrio, e isso o ginecologista tem como rotina para iniciar a terapia hormonal a pesquisa de algumas dessas situações. Outra situação que contraindica o uso da terapia hormonal são doenças hepáticas descompensadas. Também não se pode fazer uso da terapia hormonal. Ok, vamos agora até outro ponto, vamos descobrir aqui outra informação. Mito ou verdade que a mulher ela pode engordar quando ela utiliza ali hormônios? Mito ou verdade? Mito, porque na verdade o que faz a gente engordar é uma ingesta de produtos industrializados, uma ingesta de alimentos que não faz parte da mãe natureza, eu costumo dizer assim, né? Hoje em dia, pela praticidade, está se usando muito alimentos industrializados que a gente nem considera alimento, a gente chama de produtos alimentícios. E aí que são ricos em gordura saturada, são ricos em açúcar, e aí isso faz a gente engordar. O balanço energético não bate. Existe, lógico, o sedentarismo, mas é muito mais o que se come do que propriamente a inatividade física que determina essa questão do peso. Com a queda dos hormônios sexuais, né, com a menopausa, é mais fácil da mulher adquirir peso, porque o hormônio também regula essa questão. Até mesmo porque você se torna mais resistente à ação da insulina. Então, assim, fica mais difícil da célula captar a glicose, e aí a célula não entende que tem glicose e fica puxando, querendo mais alimento. Então, o apetite, se aumenta o apetite nessa fase também, mas nada do que assim, uma boa orientação em relação a cardápio,
ingesta energética, atividade física não dê conta. E o hormônio, se repondo o hormônio, só vai melhorar, não vai piorar não. Quando a gente fala em atividade física, é mais indicado durante o período da manhã, à tarde, à noite? Porque à noite ela vai ter dificuldade porque ela pode demorar um pouco mais a dormir por conta da falta de sono, que é um dos sintomas aí da menopausa, né? A insônia pode chegar também com essa fase da vida. É indicado pela manhã, à tarde, à noite? Tem alguma indicação? Ou o indicado é sair do sofá, é procurar essa atividade física, mesmo que de pequeno impacto? Eu acredito, eu quanto nutricionista, eu acredito que eu tenho essa visão de que tudo que respeite o ciclo circadiano, né, é melhor para a saúde da gente. Então, os hormônios de atividade funcionam melhor pela manhã. Cortisol, adrenalina, tudo isso, eles têm picos hormonais pela manhã. Então, isso ajudaria a paciente a fazer melhor atividade e ter melhor qualidade de sono, inclusive à noite, se ela praticar atividade física pela manhã. Ok. Próximo ponto, outro tópico, será que é um mito ou uma verdade que existem formas de retardar, né? Eu acho que é retardar, a gente botou ali retratar a menopausa, mas é de retardar a menopausa. Tem formas para retardar a menopausa? É indicado que isso seja feito, doutora? Na verdade, quando a menina nasce, ela já tem programada a idade da menopausa, porque vai depender da quantidade de folículos que tem ao nascimento. O que pode acontecer não é retardar essa idade que já está programada biologicamente. O que pode acontecer são fatores, hábitos alimentares, tabagismo, que podem antecipar a menopausa. Então, alguns países que têm uma melhor qualidade de vida, um maior índice IDH, essas mulheres tendem a ter uma menopausa em torno dos 51 ano e meio, como é o caso da Holanda, Dinamarca. Essas mulheres tendem a ter uma menopausa um pouco mais, com um pouco mais de idade em relação a países em que o índice de desenvolvimento é menor. Mostrando aí que fatores ambientais podem antecipar a idade da menopausa. Ok, ótima explicação. Vamos agora a outro tópico. Será que é mito ou é verdade que a ansiedade e insônia costumam acompanhar essa fase? Insônia, a gente aprendeu que sim, mas a ansiedade também? Sem dúvida. O estrógeno, ele vai modular alguns neurotransmissores cuja função é controlar o comportamento, as emoções, que é o caso da dopamina, serotonina e norepinefrina. Então, se há uma diminuição do estrógeno, esses neurotransmissores também terão a sua função um pouco comprometida. Sem dúvida nenhuma, vai interferir e causa irritabilidade, insônia, perda de memória, diminuição da função cognitiva, sem dúvida nenhuma. A compulsão alimentar, inclusive, né, pela ansiedade. A ansiedade. O paciente se torna mais ansioso e aí quer descontar na comida. Então é por isso que aquela coisa, a menopausa engorda, é por conta também desse quadro. Na TPM, as mulheres gostam muito do chocolate para aliviar ali, né, aquela tensão. Na menopausa, o chocolate também pode ser um aliado para tentar amenizar aqueles sintomas ou não funciona na menopausa? Não funciona porque de toda forma você vai liberar endorfinas, né? Quando você se alimenta de um alimento que é prazeroso, você está liberando endorfinas. E já que as endorfinas estão, né, sendo prejudicadas nessa fase da vida também, é válido. Agora a gente sempre ressalta a qualidade do chocolate, né? De preferência 70% de cacau e não é o chocolate, é o leite normal, que tem muito açúcar, na verdade, na composição. A gente sempre prioriza uma melhor opção, chocolate 70%. Ok, ótima explicação. Vamos agora até um outro ponto, outro tópico, mito ou verdade, que aparecem também problemas como incontinência urinária e cistite de repetição na menopausa. É mais comum, doutora? Também. Mito ou verdade? Verdade. O estrógeno, ele faz parte do trofismo do sistema urogenital. E a uretra, com a queda do estrógeno, vai sofrer uma certa atrofia, o que vai comprometer a continência urinária. Também pode levar às infecções urinárias de repetição. Sem dúvida,
pode ocorrer sim. Mais uma vez, é importante também a preocupação com a hidratação. Mais uma vez, volta em foco, né? Exatamente. A incontinência gerada por conta, às vezes por conta de bactérias, né, doutora? Mas às vezes também a pessoa que não se hidrata direito pode sofrer de incontinência urinária. Isso, uma das estratégias que a gente usa na nutrição funcional é o uso do extrato seco de cranberry, que é uma frutinha que ela diminui a incidência de infecções urinárias, porque ela melhora a relação de bactérias lá no intestino e isso é bom. Próximo ponto, vamos conferir juntos. Aqui temos outra tela. Mito ou verdade que toda mulher na menopausa tem irregularidade menstrual? Falamos Sim, disso, né, doutora? já falamos. É, na verdade, um dos primeiros sintomas que aparecem no climatério. A menstruação começa a ficar um pouco atrasada, ela começa a ter um intervalo maior e pode também, algumas mulheres, apresentar o contrário, ou seja, menstruações mais frequentes, bem como pode ter alteração do fluxo. É comum as mulheres referirem um aumento do fluxo, assim como pode ter diminuição do fluxo. Então, tanto o aumento do intervalo como o encurtamento do intervalo podem ocorrer, aumento do fluxo ou diminuição do fluxo menstrual. Ok, mais uma vez eu pedi licença aqui às convidadas. Você que está em casa ainda tem dúvidas sobre o tema, pode enviar para a gente. Vamos ler e responder ao vivo daqui a pouquinho aqui no nosso programa. 3424-1977, a nossa linha interativa. Liga para a gente, aproveita a oportunidade, esclarece aí sua dúvida. 994-18-1206. Nosso WhatsApp também está disponível. Manda essa pergunta, daqui a pouquinho vamos ler e responder ao vivo. Agora a gente vai a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia, hoje falando sobre a menopausa. E você sabia que existe a menopausa precoce? Aquela que acontece até os 40 anos de idade. São várias as causas que antecipam essa fase do organismo. Se você está entrando aí na menopausa aos 44, 47, 52 anos, pode ficar tranquila, pois estão essas idades que a gente listou a partir de agora são comuns para dar início a essa nova fase da vida de uma mulher. Se você ainda tem menstruação após os 50 também, é importante que a gente fale isso. Significa que o seu corpo ainda tem óvulos e que os seus hormônios estão sendo impedidos de alterar esse processo ainda. É preciso consultar um especialista para avaliar e definir aí cada situação e quais as melhores medidas a tomar em cada ocasião. Por isso que estamos ouvindo aqui duas profissionais que entendem e muito sobre esse assunto. A gente falou, da menopausa precoce, 40 anos. Alguns médicos não utilizam mais, doutora, essa questão da menopausa precoce, tem outro termo. A gente também disse que quem está em casa ficasse tranquila se chegou a menopausa ali nos 44, 47, 52 anos, não precisa muito se preocupar. O que a gente poderia reforçar dessa informação? Aqui são informações que a gente recebe da internet, doutora? Falando ali da menopausa precoce, 40 anos, mas vocês médicos, no dia a dia, como é que isso funciona? Esse termo, menopausa precoce, já não se usa mais. O termo utilizado, mais adequado, é falência ovariana precoce. E tem várias causas, como, por exemplo, paciente que fez quimioterapia, radioterapia, doenças autoimunes, alguma infecção, como, por exemplo, a tuberculose pélvica pode causar a falência ovariana precoce. E são causas definidas. Raramente, uma paciente com falência ovariana precoce, a gente não consegue identificar a causa. Algumas outras endocrinopatias, como o hipotireoidismo, também pode levar a uma alteração no ciclo menstrual, que nesse caso, quando se repõe os hormônios da tireoide, a mulher volta a ter ciclo regular. Ok, tem muitas perguntas, muitas participações chegando aqui através das nossas redes sociais, WhatsApp, fanpage 99418-1206 é o nosso WhatsApp, acessa, deixa aí sua pergunta, também no facebook.com/assunto do dia, e a gente vai começar a repassar aqui, ler essas perguntas aqui ao vivo e responder para as nossas telespectadoras que estão participando, cheias de dúvidas sobre o tema menopausa.
E olha só, a primeira dúvida é da Clarice, ela que mora no Curado. Ela diz que desde os 50 anos ela sofre com um calor muito intenso e também insônia por conta da menopausa. Gostaria de saber se não tem cura, vou ter que conviver o resto dos meus dias com esse incômodo? Isso não tem tratamento? Tratamento a gente falou no geral aqui, né, doutora? Mas ela vai precisar conviver com isso o resto do tempo? Não, sem dúvida, há tratamento adequado, que o médico vai avaliar se a Clarice tem alguma contraindicação em fazê-lo ou não. Não tendo contraindicação, a terapia hormonal é a que responde melhor, que traz mais benefícios à paciente. Uhum. Outra participação aqui da Josiane, ela que é lá de Toritama, olha só. Ela gostaria de saber se é verdade que quando a menina ela tem a primeira menstruação com mais idade, né? Ela disse que a filha teve com 13 anos e 7 meses. Ela vai entrar na menopausa mais tarde, por conta da primeira menstruação ter sido mais tarde também, doutora? A filha dela teve menstruação 13 anos de idade. Ela considerou um pouquinho tarde. Ela vai entrar necessariamente na menopausa também um pouco mais tarde? É verdade, não é? Isso é um mito comum disseminado entre a população, de que se a primeira menstruação foi muito cedo, a menopausa será muito cedo. Se a primeira menstruação foi muito tarde, a menopausa será muito tarde. E não existe relação. É como eu disse, o período reprodutivo da mulher já é biologicamente determinado em função do número de folículos que ela tem ao nascimento. O que pode acontecer é de fatores ambientais encurtar esse período, ou seja, atrasar a primeira menstruação e antecipar a menopausa. Então, o período reprodutivo é biologicamente determinado, sofre influências do ambiente, alimentação, tabagismo, estresse, que pode encurtar o período. Mas não existe atitudes que a mulher possa tomar para aumentar o período, porque já é biologicamente determinado. O contrário ocorre, encurtar o período em função de alterações ambientais, hábitos de vida, alimentar. E é uma dúvida bastante comum, a gente vê aqui no nosso WhatsApp, muita gente perguntando isso, e também o inverso, né? Quanto ela menstruou mais cedo, a menopausa vai ser mais cedo, a dúvida da Suzana, que está participando aqui no nosso WhatsApp. A gente vai seguir com a próxima dúvida. A Lenira Reis, ela que mora no Sancho, e a dúvida dela é a seguinte: gostaria de saber se é obrigatório fazer a reposição hormonal, pois comecei e parei, por ter aparecido ali nos meus seios alguns nódulos, precisei fazer uma punção. E ela tem outra dúvida sobre a alimentação. E quais os alimentos posso consumir para não tomar medicação? Então vamos... Alimentação primeiro, doutora. Vamos falar sobre essa alimentação. Alguns alimentos eles podem substituir essa medicação? É a dúvida dela. Quais alimentos ela pode consumir para não tomar medicação? Na verdade, não é substituir a questão hormonal, né? A reposição, quando indicada, ela é necessária, né? E não tem alimento que vá competir com a ação hormonal. O que a gente faz dentro da nutrição funcional é, uma vez a paciente que não é indicada a fazer a terapia, a gente consegue minimizar o que a menopausa ocorre com a queda hormonal. Então, a gente minimiza a questão da insônia, a gente melhora a resistência à insulina, a gente trata a saúde cardiovascular através dos alimentos, através de um bom perfil de gordura na dieta. A gente orienta a ter uma alimentação o mais natural possível para poder a ação dos hormônios terem mais efeitos. Toda alimentação industrializada, ela carrega com ela uma quantidade infinita de substâncias ruins, toxinas, que a gente armazena no nosso corpo, e isso dificulta a ação dos hormônios. Então, a partir do momento que a gente faz uma dieta mais natural, que a gente usa compostos bioativos para varrer esse lixo metabólico que a gente chama, é lógico que a atividade hormonal vai ser melhor. Ok, a dúvida seguinte, né, da Lenira, é se é obrigatório fazer a reposição hormonal e se existe também algum perigo dela ter começado e parado essa reposição, porque ela disse que teve nódulos nos seios. Não é obrigado. Há pacientes que não podem fazer a reposição porque tem alguma contraindicação daquelas que eu falei. Tem aquelas que não devem fazer. Não existe uma contraindicação absoluta, mas é melhor que não se faça. Como, por exemplo,
paciente que não tem câncer de mama, mas tem um parente próximo, mãe ou irmã com câncer de mama. Não existe uma contraindicação formal, mas nesse caso é recomendado não fazer. E tem aquelas pacientes que não têm contraindicação nenhuma, mas não querem fazer. E nós temos que respeitar essa decisão. Como Jandira falou, aí vamos procurar algumas alternativas para minimizar esses sintomas. E entra também nessa opção os fitoterápicos, que tem ação estrogênica semelhante, claro que com menor potência. Ok, temos outra participação agora da Natilde, ela que é de Olinda. Ela queria saber o seguinte: queria saber o que é pólipos e qual mal pode causar. Será que foi por conta disso que eu parei de menstruar? O pólipos, ele precisa de fazer cirurgia, tem 50 anos, não está menstruando mais, isso já faz uns 6 meses que a menstruação parou. Tem algum tipo de tratamento? O que ela poderia ouvir da especialista que está no programa? E a gente está repassando na Natilde de Olinda essa pergunta. O pólipo pode ter feito isso, ela ter parado de menstruar, ou foi a menopausa mesmo? O pólipo é como se fosse um crescimento do tecido do endométrio. O pólipo que está no endométrio. Digamos que como se fosse um sinal. Esse pólipo pode ser retirado através da esteroscopia, que é um exame em que se acessa a cavidade do útero pela vagina, não corta a paciente e, através desse procedimento, retira-se o pólipo. É um procedimento simples, com poucas complicações. O paciente volta para casa no mesmo dia. Ok. Outra pergunta aqui, outra participação. A pessoa não se identificou, mas diz que tem 68 anos e usa o adoçante magro, né? Ela diz adoçante magro com estévia. Gostaria de saber se é prejudicial, uma vez que já uso há muitos anos. Não, assim, a estévia é, dentro dos adoçantes naturais, um dos que a gente recomenda. Mas tem que prestar atenção, ler o rótulo atrás para ver se realmente só tem ela a substância, só tem a estévia. Porque hoje em dia a indústria faz muito isso, ela combina adoçantes. E aí é onde a gente tem que estar observar mais essa informação atrás no rótulo, para ver se realmente tem só estévia ou se tem outro adoçante artificial associado. Ela pergunta se esse é o adoçante mais natural. Existe a estévia, existe a talmatina, que é outro também natural. Existe o xilitol, que também é uma opção para adoçar, né, naturalmente. Ok. Outra dúvida sem identificação, a pessoa quer saber se no caso, para quem teve trombose venosa, se tiver esses sintomas de menopausa, não pode se tratar com nenhum remédio de hormônios? O que é que eu devo fazer ou tomar? A trombose é uma das contraindicações formais à terapia hormonal. Trombose, infarto, AVC isquêmico, nesses casos não se pode fazer terapia hormonal, está contraindicado. Tem que procurar opções de tratamento alternativas, exercício físico, alimentação, uma alimentação, como a Jandira falou, bem balanceada. E se os sintomas forem irritabilidade, depressão, insônia, podemos tratar esses sintomas com antidepressivos, ansiolíticos, que aí já não são hormônios, é um outro tipo, é uma outra classe de medicamentos. Mas o hormônio para trombose, AVC, infarto, está contraindicado. Ok, vamos aqui a mais participações. Temos a participação agora da Miriam, ela que é de Porto de Galinhas. Ela disse que está tirando todas as dúvidas sobre o tema. Agradece aqui a programação da Rede Brasil e também as convidadas que estão explicando tudo bem direitinho. Muito obrigado a Miriam, lá de Porto de Galinhas, que está participando aqui do nosso programa. Vamos seguir aqui com mais perguntas. Temos aqui uma próxima. Olha só, a pessoa não se identificou, mas disse que a mãe dela fez esterectomia, né? Aos 31 anos. Hoje, aos 55, ela está sentindo um forte calor, isso várias vezes durante o dia, e também um ardor na uretra. O que é que deve fazer? O que é que seria isso? Que tipo de explicação e conselho a gente poderia dar a essa telespectadora, né, que fez esse procedimento cirúrgico aos 31 anos? Se fez a esterectomia, que é a retirada do útero, aos 31 anos, e só aos 50 anos os sintomas
do climatério vieram aparecer é porque os ovários ficaram com a sua produção normal de hormônios, que aos 50 anos, como já falamos aqui, é o período que a mulher está entrando na menopausa e nesse momento está tendo uma deficiência da produção de estrógeno. Essa paciente, ela precisa procurar o ginecologista, ver se não tem nenhuma contraindicação para a terapia hormonal e, caso seja possível, pode-se usar a terapia hormonal para controlar esses sintomas. Temos aqui outra participação, a Ladjane, ela que é de Paulista, e a dúvida dela é a seguinte: ela disse que tem 50 anos de idade e esse mês ela sentiu algo diferente, sentiu ali todos os sintomas, como se fosse menstruar, cólicas, dor de cabeça, muita chatice também, mas ela disse que não menstruou, colocou o absorvente para a prevenção e ele ficou sujo como se fosse uma borra de café, ou seja, parecia o final da menstruação. E já faz uma semana que está assim, os seios doendo muito, como se fosse no começo da menstruação. Gostaria de saber da médica que está no programa, o que é que seria isso, o que devo fazer? Por favor, me respondam, que eu estou bastante aflita e apreensiva. Um dos primeiros sintomas da menopausa, do climatério, é a irregularidade menstrual. Como eu comentei aqui, ela pode aumentar o intervalo, diminuir o intervalo, aumentar o fluxo ou diminuir o fluxo. No caso da paciente, ela referiu que está com fluxo diminuído, não é isso? Parece uma borra de café. Isso, um fluxo diminuído. Então, pode sim, já que ela tem 50 anos, na verdade eu diria que com certeza ela está no período da perimenopausa. E se isso está incomodando, tem tratamento, tem medicamentos para regularizar o ciclo. Quando a queixa é alteração do fluxo, pode regularizar através de medicamentos, que também são os hormônios, a terapia hormonal. Ok, temos aqui mais participações, sem identificação. A pessoa diz o seguinte: desde os 39 anos não menstruo. Fui diagnosticada com cisto no ovário, fui à médica, ela passou uma injeção e já faz 6 meses que não menstruo. Como posso prosseguir nesse caso? A pessoa não menstrua desde os 39 anos, foi diagnosticada com esse cisto no ovário, foi à médica, passou essa injeção, 6 meses que não menstrua. Como posso prosseguir nesse caso? Antes dos 40 anos, trata-se de falência ovariana precoce, que no caso dela, como ela refere que teve cistos no ovário, pode nem ser a falência ovariana. Acredito que se forem muitos cistos, talvez caracterizando aí a síndrome do ovário policístico, que uma característica dessa síndrome é aumentar muito o intervalo da menstruação. Ela pode inicialmente ficar com 3 meses sem menstruar, 6 meses, até 1 ano sem menstruar. Mas, na verdade, não significa que acabaram-se os folículos. Significa que está tendo uma alteração hormonal que, se tratando, fazendo um tratamento adequado, ela volta a ter os ciclos regulares. É diferente da falência ovariana precoce, em que os folículos, eles se esgotam. Acredito que, no caso dessa paciente, como ela refere que tenha cistos no ovário, talvez trate-se da síndrome do ovário policístico. Mas é importante que ela vá ao médico para ser examinada e ser avaliada para ter o diagnóstico mais preciso. Ok, temos aqui outra participação da Angerli, ela que está participando, diz que vem tendo esses sintomas que a gente descreveu: nervosismo, queda de cabelo acentuada, pele seca, variação de calor, sofre muito com isso. Ela diz que tem diabetes e também hipertensão, tem 53 anos de idade, já foi a 2 médicos diferentes, mas eles não passam o exame do estrógeno para que ela faça esse exame, passam progesterona. Que não está conseguindo identificar esse problema. Qual a idade dela? Ela menciona? Tem 53 anos. É o tipo da idade, que já está nessa fase de queda hormonal e que ela precisa procurar o ginecologista, para ver essa questão hormonal e ver se ela é uma indicação ou não para fazer a terapia de reposição hormonal. Ela refere que tem diabetes e hipertensão. Tanto a diabetes quanto a hipertensão, se forem bem controladas, não contraindicam o uso da terapia hormonal.
E não é necessário dosar o estrógeno para saber se está no período ou não. Porque se a mulher está em torno dos 50 anos, com os sintomas que são clássicos do climatério, não é necessário uma confirmação laboratorial para chegar à conclusão do diagnóstico. O que é necessário são alguns exames. Se o médico decidir por tentar a terapia hormonal, são alguns exames para avaliar se aquela mulher tem alguma contraindicação à terapia hormonal. Indispensável a mamografia, a ultrassom endovaginal para avaliar o endométrio, mas não necessariamente um exame para confirmar o diagnóstico, porque muitas vezes está claro através dos sintomas e da idade da mulher. E às vezes a gente procura o profissional errado, né? Às vezes procura o endócrino, procura o cardiologista. E eu acho que o que tem mais a ver com essa função hormonal, sexual, é o ginecologista, né? Eu acho que ele com certeza vai dosar estradiol, progesterona, FSH, LH, são hormônios que fazem parte dessa cascata. Temos aqui uma última participação nesse bloco do programa. É o Marcos Santos da Muribeca, ele quer tirar uma dúvida. A esposa vai fazer tratamento com iodo. Ele disse que o filho é alérgico. Ele quer saber se ela vai ter que ficar no hospital ou em casa para fazer esse tipo de tratamento. Tratamento com iodo, o filho é alérgico, a preocupação dele é se ela vai ter que ficar distante desse filho ou não, por conta que ele tem alergia ao iodo. Olha, não sei qual seria a indicação desse tratamento com iodo, não sei se é algum problema na tireoide. Acredito que ao se fazer o tratamento com iodo, não vai passar para o filho. Então, acho que é tranquilo. Se o médico indicou o tratamento com iodo, não vai passar esse iodo para o filho. E se ela tiver a oportunidade de voltar, né, esse médico para uma outra consulta, ela também pergunta isso, né? Isso. Não sei se ela está gestante. Não, gestante não, né? Porque não ia saber se o filho já tem a alergia, né, doutora? Isso. Não deve ser essa preocupação mesmo. Não sei se amamenta, né? Amamenta, Não ficou muito claro a pergunta. Ok. Vou pedir licença aqui mais uma vez. A gente vai agora a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Já voltamos com mais assunto do dia e agora vamos direto aprender a preparar um pão de queijo. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Confira e bom apetite! Olá! No Receita do dia de hoje nós vamos aprender um prato bem característico da culinária mineira, o famoso e delicioso pão de queijo. Então, vamos começar? Para a receita de hoje, nós vamos precisar de 200 ml de óleo, 200 ml de leite, 200 ml de água, 1 colher de sopa de margarina, 1 kg de polvilho azedo, sal a gosto, 7 ovos, 650 gramas de queijo coalho e 350 gramas de mussarela. Nós vamos começar a receita de hoje colocando numa panela a água, o leite, a margarina e o óleo para ferver. O leite já ferveu, agora num bol nós vamos colocar o polvilho e em seguida vamos acrescentar o leite. Depois de escaldar o polvilho, nós vamos acrescentar os ovos, os queijos e o sal. Chegou a hora de colocar a mão na massa.
A massa já está pronta. Aqui nós temos uma forma onde está coberta com papel alumínio e untada com óleo. Nós vamos fazer as bolinhas e colocar na forma e depois levar ao forno 180 graus pré-aquecido para assar. Os pães já estão prontos, agora nós vamos retirá-los do forno. Essa foi a nossa receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Continuem assistindo a Assunto do Dia, porque eu vou ficar aqui me deliciando com os pães de queijo. Gostamos e gostamos bastante de mais uma dica da Luciana Luna. Você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita, não se preocupe. Assim que terminar esta edição do programa, essa receita vai estar na íntegra na nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia. Você vai acessar e encontrar essa receita completinha. A Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado. E por falar em coisa boa, a partir de agora vamos acompanhar as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste bastante atenção às dicas que vamos trazer aqui a partir de agora. Olha só, 3 vagas para motofretista. Ensino médio completo é a exigência dessas 3 vagas para motofretista. Ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, o salário é de R$ 1.150, são 6 vagas. Vamos agora, não, são 3 vagas com 6 meses de experiência, a exigência aí para preencher uma dessas 3 vagas. Agora a próxima oportunidade, 2 vagas para repositor de mercadorias. Ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.061 é o salário. 2 vagas para repositor de mercadorias. Vamos seguir com mais oportunidades. Agora tem 30 vagas para técnico de manutenção industrial. Para preencher uma dessas 30 vagas, ensino médio completo é a exigência. Ensino médio completo, exigência, 6 meses de experiência, o salário é de R$ 1.900, são 30 vagas para técnico de manutenção industrial. E você que está em casa se interessou por uma dessas vagas, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. O telefone para contato, pegue aí papel e caneta, anote o telefone 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte! Agora a gente segue aqui com o nosso programa falando sobre menopausa, é o tema desta edição do programa. Muitas pessoas estão participando, mandando essas dúvidas, mas antes de seguir aqui respondendo essas perguntas, a gente tem um questionamento que é muito comum, a gente encontra muito na internet, muitas coisas falando sobre doenças associadas à menopausa. Quais essas doenças que a gente poderia listar, doutora, e por que é importante que a gente compreenda também essas doenças associadas à menopausa? Uma das doenças muito prevalentes no período da pós-menopausa é a osteoporose, porque o estrógeno ele participa da formação do osso. Então, se há uma diminuição desse hormônio, vai ter uma alteração na remodelação óssea com diminuição da densidade óssea. Então, é importante que a mulher após a menopausa, faça o exame de densitometria óssea para avaliar se já tem alguma alteração nessa densidade óssea,
a fim de iniciar precocemente o tratamento, porque a osteoporose, se não tratada inicialmente, na verdade, tratada na fase ainda de osteopenia, ela vai evoluir e pode trazer consequências sérias à saúde. Fraturas espontâneas, fratura do colo do fêmur, que são complicações sérias. Então, a osteoporose, ela é prevalente nessa fase da mulher, e tem que ter um diagnóstico precoce para uma intervenção precoce e evitar que ela evolua de forma desfavorável. Isso, e dentro da nutrição funcional, a gente tenta melhorar essa saúde óssea, né? De que forma? Aumentar alimentos fontes ricas em cálcio, mas aí o cálcio mais biodisponível, como eu falei, os folhosos verdes, a sardinha, o grão de bico, são excelentes fontes. Aumentar a quantidade de vitamina D da dieta, é importante também. E fazer com que essa mobilização óssea do cálcio disponível no osso seja a mínima possível. A gente fala muito em dieta de caráter alcalinizante. Toda vez que a gente tem maus hábitos alimentares, tem uma dieta muito rica em farinha, em gordura saturada, em produtos industrializados, a gente tem uma dieta de caráter ácido. E isso facilita a saída do cálcio do osso, para poder manter essa calcemia regular, e a gente tenta minimizar esse dano através de uma alimentação mais alcalina, com mais frutas, mais vegetais, para não ter essa mobilização do cálcio na densidade óssea, na massa óssea. Em hormônios, né, muita gente acessa na internet e às vezes tem a dúvida da questão da soja, né, o benefício da soja. Até onde vai esse benefício? Será que tem essa função mesmo, a soja, de melhorar ali os níveis de hormônios? Ou tem muito mito a respeito desse alimento? Então, a soja que a gente consome aqui no Brasil, ela não está na melhor forma para poder ter o benefício. Eu sempre falo isso, a soja, toda ela é transgênica, já começa desse princípio. Então, e também para a gente ter o benefício do fitoestrógeno, a soja é um fitoestrógeno, tem ação do hormônio do estradiol, mas quando ela está de forma coagulada, que é na forma de tofu, que é o queijo de soja, natto e miso. Então, essas formas a gente não encontra aqui, não é comum essas fontes aqui no Brasil, é mais lá no Oriente. Então, eu prefiro usar a linhaça, que também tem ação, uma semente que tem ação também hormonal. E fazer aquilo como eu já tinha falado, né? Ter uma dieta mais natural e que tenha melhor perfil lipídico, né? A qualidade de gordura tem que ser boa, vinda de sementes, oleaginosas, para essa comunicação celular, que é regida principalmente pela questão hormonal, tenha melhor interação. Ok, a gente vai seguir agora respondendo as perguntas, as dúvidas. Temos várias participações também na nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia. A Alexandra, né, Alexandra Lima, ela pediu um pouco mais sobre, uma explicação um pouco maior sobre a menopausa precoce. A gente já fez essa explicação, que hoje não usa nem mais esse termo, né, doutora? Menopausa precoce. É a falência ovariana precoce, que ocorre antes dos 40 anos de idade. Temos aqui a participação também da Ladjane. Ela disse que muito bom esse tema sobre menopausa. E ela queria saber por que eu sinto tanta dor na nuca. É uma dor forte também na cabeça. Ela disse que fica irritada. Às vezes ela fica muito triste, né? Que chega a chorar e chorar bastante. A depressão, né? Que é um dos sintomas, né, doutora? A depressão ela é muito prevalente nessa fase de climatério. Tanto pela alteração hormonal, como eu já falei, que o hormônio, o estrógeno, ele faz parte da modulação da serotonina, da dopamina, norepinefrina, que são neurotransmissores relacionados com o comportamento, com o humor. Não só pela diminuição do estrógeno, como também por alterações do ambiente familiar. Muitas vezes é coincide o período do climatério com a fase dos filhos casarem, sair de casa, é o que se fala da síndrome do ninho vazio. A mulher, ela associa a vida, na verdade, não a mulher e homem, existe uma ideia de que a atividade sexual feminina tem como objetivo unicamente a reprodução. Então, se ela sai de uma fase reprodutiva e vai para uma fase não reprodutiva, ela associa que vai perder também a sexualidade, que vai perder também a capacidade de sentir prazer, vai se sentir menos atraente para o parceiro. E, na verdade, ocorrem sim mudanças no corpo,
como a gente já falou aqui, a atrofia urogenital, o ressecamento vaginal, que pode causar dor na relação sexual. Existem tratamentos para melhorar a resposta sexual feminina. No entanto, é fundamental que também haja um acompanhamento com a psicologia, trabalhando essa questão da ideia da sexualidade na pós-menopausa. É possível, sim, ter uma vida sexual satisfatória após a menopausa. Então, levando em consideração todos esses fatores, alteração hormonal, o contexto familiar que muitas vezes muda, a autoestima, ela às vezes fica com a percepção corporal alterada, acha-se que está menos atraente, tudo isso vai levar a um risco para a depressão. A depressão é muito prevalente nessa fase da mulher, do climatério. Ok, temos aqui também outra participação. Açúcar demerara faz bem ou faz mal? É indicado ou não? Não é indicado, não. Na verdade, açúcar, de modo geral, independente dele ser refinado ou não, ele não é bem-vindo na alimentação de modo geral. Por quê? Porque a gente sabe que já é um excesso de carboidrato. Hoje em dia se fala muito mais no excesso de carboidrato como vilão da saúde do que propriamente a gordura. Então, as frutas já são doces. Para que o açúcar extra, né? O único benefício do açúcar demerara é em relação ao refinamento. Todo produto refinado é pior para a saúde do que o não refinado. Mas a gente prefere que o paciente não use açúcar de modo geral. Ok, temos aqui outra participação. Agora a dúvida da Paloma. Ela gostaria de saber o seguinte: se uma mulher que nunca teve filhos e agora entrou na menopausa, ela pode engravidar? Pode, contanto com a técnica de reprodução assistida. Após a menopausa, não há mais folículos, não há mais produção de óvulos. No entanto, com a fertilização in vitro, o óvulo de uma doadora e o sêmen pode ser do parceiro, caso ela tenha um parceiro. Então, no laboratório, a produção do embrião implanta no útero dela. Ela vai desenvolver uma gravidez normal, vai ter o parto, vai passar por todas as fases do puerpério, a amamentação, no entanto, com o óvulo de uma doadora. Outra dúvida, Socorro de Igaraçu, 53 anos, ela disse que ainda tem menstruação e quando é para chegar a menstruação ela fica passando mal, sente muito frio e calor ao mesmo tempo. E ela foi ao médico, ele disse que isso é normal, eu queria saber se é normal mesmo. 53 anos, ainda tem menstruação e quando ela vai chegar a menstruação é muito calor, muito frio, isso tudo ao mesmo tempo, é uma confusão, ela diz, e o médico falou que isso é normal. É normal? Isso, a menopausa ela pode ocorrer até após os 55 anos. Não é muito comum. Como eu já disse, aqui no Brasil a média da menopausa nas mulheres é em torno dos 48 anos. Ela está com 53 anos, talvez até mostre aí que ela teve uma vida saudável, com uma boa alimentação, baixo nível de estresse, exercício físico, e aí ela alongou um pouco mais o período digamos, reprodutivo. Uma última dúvida para a gente responder, da Diana de Campo Grande. Ela disse que teve menopausa precoce e tem 38 anos. O cabelo dela cai muito. É por conta da menopausa? Diana de Campo Grande, 38 anos. 38 anos não é menopausa. Se ela tem alguma alteração também no ciclo menstrual, menstruação irregular ou 2, 3 meses sem menstruar, ela pode estar com alguma alteração hormonal que pode interferir na queda de cabelo, mas não é menopausa. Certamente tem uma causa dessa queda de cabelo, se também vier acompanhada por outros sintomas, que deve procurar o profissional para tentar encontrar a causa, corrigir e cessar essa queixa. Vou pedir licença mais uma vez às convidadas. Vamos conferir agora o resultado da nossa enquete. A gente fez a seguinte pergunta no início do programa: você faz algum tipo de tratamento para aliviar os incômodos da menopausa? Olha só, 25% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim. As mulheres que participaram disseram que sim, que estão fazendo tratamentos para aliviar os incômodos da menopausa. 75% disseram que não. A você que ligou e participou, muito obrigado. Agora a gente está na reta final do programa. É o momento de agradecer aqui as convidadas pela participação. Jandira Gadelha, nutricionista clínica e funcional. Muito obrigado pela sua participação. Último recado, considerações finais
Fique à vontade. Eu que agradeço o convite, né, mais uma vez. E falar em relação à alimentação, para mim é um prazer sempre. Reforçar essa importância de que os riscos relacionados à queda hormonal existem. Agora, a gente tem como minimizar, né, com relação à alimentação, tendo essa alimentação mais natural, né, evitar mais os industrializados, ter uma boa ingesta de fibras, de gorduras boas, que vão garantir mais saúde. A saúde cardiovascular, diminuir o risco para ter diabetes, já que é uma fase da vida que a gente fica mais propícia a ter essas alterações também. Mais uma vez, muito obrigado, Jandira. Também queria agradecer a agradeço. doutora Aleide Tavares, ginecologista. Muito obrigado. O último recado, pode ficar à vontade, doutora. Eu que agradeço o convite. Deixo aqui como recado final a importância dessa fase na vida da mulher. Então, é uma fase que ela vai passar por alterações no corpo, alterações comportamentais, comportamento, maior índice de depressão, alterações na vida sexual com o parceiro, e tudo isso ela tem que valorizar e levar para o seu médico, para o ginecologista, porque certamente há um tratamento adequado para cada caso. Nessa fase há também maior prevalência de doenças como osteoporose, doença cardiovascular, e é importante que a paciente leve isso para o seu médico, para, juntamente com ele, decidir qual o melhor tratamento. E não se sentir envergonhada de falar de questões como a sexualidade, o estresse, a irritabilidade, que são frequentes nessa fase, mas existem terapias que vão trazer alívio para esses sintomas. Mais uma vez, muito obrigado às convidadas, a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!